Atos capítulo 4, 23 a 31. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, tem como título a igreja em oração. Eu quero refletir, meus amados irmãos, sobre o culto de oração e palavra. É o caminho do avivamento. Estamos na eminência de entrar numa segunda semana de conferência, de avivamento pela oração e palavra. E qual a importância dessas duas ferramentas extraordinárias? E aqui nós podemos aprender algumas lições. Atos capítulo 4, a partir do verso 23 a 31, diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te amamos, declaramos isso com o nosso louvor, declaramos isso, ó Pai, com a nossa vida, mas queremos de maneira muito especial que o Senhor venha falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Antes de entrar propriamente na mensagem, ontem nós nos despedimos de um homem de Deus. Nos despedimos de um homem que marcou gerações na nossa cidade, gerações na primeira igreja, marcou muito a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família, vida de muitas pessoas. Creio que o irmão Diácono Elias também lembra, o irmão Dirk Van Eyck, esposo da irmã Norma Lee. E foi um momento muito especial naquele culto de gratidão a Deus, onde podemos reconhecer que Deus ainda usa pessoas. O irmão Dirk foi um homem que marcou muito a nossa história no tempo dos embaixadores, né? E muitos alunos ali da escola Autoindependência também foram abençoados. Tivemos o privilégio de ser embaixador do rei, né? E na liderança do irmão Dirk, em algumas viagens para acampamento, alguns projetos, tantas coisas extraordinárias. E tantos testemunhos, irmãos, de um homem de Deus. E por que estou mencionando isso antes da mensagem? Porque Deus continua ainda usando a sua igreja. Deus, Ele continua deixando marcas de um avivamento na vida de pessoas que buscam, confiam e se colocam nas mãos de Deus. Podemos dizer que irmão Dirk foi um dos heróis do secreto. A sua vida de servir a Deus não era marcada por holofotes, de destaques, mas de legado na vida de centenas e centenas de pessoas. Dentre muitas experiências com o irmão Dirk, eu relato com muita alegria, como se fosse ontem, na época dos embaixadores, fizemos um piquenique ali no antigo teleférico, né? Quantos irmãos aí mais antigos devem lembrar do teleférico, na pista de esqui, né? Tivemos pista de esqui ali
no bairro Provisória. E eu me lembro que num sábado, num piquenique com os embaixadores, o irmão Dick trouxe um estudo para a gente sobre a grandeza de Deus. E no momento ali ele disse, olha, vocês vão agora andar por aqui nesse campo e vocês vão procurar detalhes da grandeza de Deus. E aí nós saímos ali procurando algumas coisas, plantas, algumas coisas ali, e aí num canto havia um entulho, um lixo, ali jogado ali, muita coisa, e aí de repente ele chama a gente, chegam aqui, vocês estão vendo alguma coisa aqui onde revela a grandeza de Deus? E a gente procurando, não, só tem lixo, só tem entulho. Aí ele, olha, mas eu encontrei. E aí ele pediu para a gente abaixar, nós abaixamos, e ali eu vi uma miniatura de uma flor, linda flor. Era difícil assim, de tão pequeno, mas era linda, tinha várias cores, uma performance perfeita, e aquela plantinha ali, naquela minúscula, aquela plantinha, ele disse, Deus se revela nos mínimos detalhes da sua grandeza. E aí ele disse, vocês são os detalhes que Deus quer usar nesse mundo. E para a glória de Deus, a maioria, creio que 80% ali, hoje servem ao Senhor. Temos pastores, estou como pastor, tenho o pastor Enéas, tenho o pastor Cláudio Ferreira, tenho o pastor Tione, tenho o Ricardo Dutra, que é da Segunda Igreja, diretor de missões, e tantos outros, não é, que servem ao Senhor. Porque homens assim que nos ensinaram a orar e ouvir a palavra de Deus. E avivamento, meus amados, nasce quando a igreja ela se entrega à oração e palavra de Deus. Avivamento vem de Deus, não é uma criação humana, não é uma invenção humana, não é algo que de um dia para o outro, olha, eu quero hoje um avivamento, mas é uma busca a cada dia, é uma necessidade da alma, de sede da presença de Deus, é uma sede extraordinária de buscarmos a face de Deus em oração, em obediência à palavra do Senhor. Avivamento provém a partir do momento em que as pessoas sentem o desejo de ouvir a voz de Deus, de buscar ter uma intimidade com Deus e obedecer ao Senhor. E nós vivemos dias de muito movimento, mas pouca profundidade espiritual. Vivemos um tempo de muitos movimentos, mas pouquíssima manifestação do Espírito Santo de Deus. Vivemos momentos de grandes projetos, de grandes realizações, mas vivemos pouquíssimos tempo na presença do Deus eterno, Deus poderoso, que pode realizar coisas extraordinárias quando o homem se coloca à disposição, quando o homem ouve, quando o homem busca a face do Senhor e se torna uma grande bênção nas mãos do Senhor. A igreja primitiva ela não tinha estruturas sofisticadas, mas ela tinha poder, porque perseverava em duas colunas, oração fervorosa e palavra de Deus. E o resultado não há outro a não ser um avivamento bíblico espiritual. Não há outra forma, irmãos. Não há outra forma de experimentarmos o agir de Deus, de nos aproximarmos de Deus, a não ser pela oração e palavra. Oração é falar com Deus, oração é enaltecer ao Senhor, oração é poder engrandecer o nome do Senhor, e a sua palavra nos ensinando, nos corrigindo, revelando palavras de amor, nos instruindo para ser instrumento nas mãos do Senhor. E eu separei aqui 3 pontos importantes que nesse texto, creio que você está com a sua Bíblia aberta. A primeira coisa nós podemos ver com o caminho do avivamento, os propósitos do Senhor nessa nova semana de avivamento pela oração palavra. Avivamento ela começa na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Olha no versículo 24. Unânimes levantaram a voz a Deus. Coisa linda quando a igreja se reúne para orar. Que coisa maravilhosa quando a igreja se ajoelha para falar com Deus. Que coisa espetacular quando podemos ver o departamento infantil, crianças ajoelhadas no altar de Deus orando ao Senhor. Que coisa maravilhosa quando podemos ver adolescentes prostrados clamando a Deus. Que coisa maravilhosa quando nós encontramos jovens comprometidos com o Senhor, ajoelhados,
clamando a Deus. Que coisa maravilhosa quando nós reconhecemos e podemos observar e podemos ver e ouvir casais prostrados clamando ao Deus vivo. Que coisa maravilhosa poder ver anciãos, pessoas com dificuldades, mas que não abrem mão de se ajoelhar clamando ao Senhor nosso Deus. E coisa extraordinária, quando todas as gerações, elas se prostram diante de Deus e clamam ao Senhor, como diz o verso 24, unânimes levantaram a voz a Deus. O propósito de Deus nessa semana que nós vamos entrar, na segunda semana de avivamento pela oração e palavra, é que as gerações, desde criança até o mais idoso, possam se prostrar unânimes e levantar a voz a Deus. É a primeira reação da igreja diante da perseguição, não foi reclamar nem fugir, mas orar. Quando a gente aprender a colocar a nossa fé em ação no Senhor, mediante qualquer dificuldade, levantar a igreja, a prostrar-se, a clamar ao Senhor, iremos experimentar coisas extraordinárias. Avivamento não começa no palco, ela começa no altar. Avivamento vem através de um quebrantamento, avivamento ela vem antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele muda pessoas. Igrejas fortes são construídas em joelhos dobrados. Uma igreja sem oração torna-se religiosa. Um crente sem oração perde sensibilidade espiritual. Há uma frase muito interessante que li hoje, que diz assim: quem fala pouco com Deus terá pouco poder diante dos homens. E nós precisamos ser ousados, porque nós falamos constantemente com o Deus Todo-Poderoso. E é Ele quem colocará as palavras na nossa boca. Quando nós pedimos o avivamento, nós precisamos dizer para Deus: Senhor, nós estamos esvaziando de nós mesmos, mas queremos ver a Tua glória se manifestando na minha vida, mas não é para nós, é para a glória do Senhor, através da evangelização, através do testemunho, de uma vida em santidade, uma vida que revele a glória de Deus. Então o avivamento, ele começa na dependência de Deus. Unânimes levantaram a voz a Deus. Que coisa maravilhosa. Eu não tenho dúvida que, a partir de segunda-feira, todas as gerações estarão ajoelhadas, unânimes, levantando a voz ao Deus Todo-Poderoso. Mas há uma segunda lição. O avivamento, ele é sustentado pela palavra. No verso 25, você vai observar isso. Dissestes por meio do Espírito Santo. Enquanto eles oravam, diz a Bíblia, eles citaram as Escrituras. A oração deles estava fundamentada na palavra, na promessa do Senhor. Porque é impossível você orar, clamar ao Senhor, se você não reconhece, se você não sabe as promessas dele. E há inúmeras promessas, quando ele diz, nós devemos buscar de todo o coração, e ele irá responder. Então, quando o próprio Deus revela para a gente e fala: quando me buscares, vou me revelar, se você me buscarem, eu vou manifestar o meu poder. Então isso nos motiva a buscar a face do Senhor, em unânimes clamar a voz do Senhor e ouvir a sua voz, e poder ser impactado, quebrantado pela palavra do Senhor. A oração deles estava fundamentada na palavra, e a palavra, meus amados, ela gera fé. Ela confronta o pecado, ela produz transformação, ela alimenta o fogo espiritual no coração daquele que está sedento da palavra de Deus. Oração sem palavra vira emocionalismo, palavra sem oração vira conhecimento frio, sem prazer de estar na palavra de Deus. Quando a oração e palavra se unem, há vida, há quebrantamento e há poder. Porque avivamento não é barulho, é transformação. Não basta sentir, é preciso obedecer. E que coisa maravilhosa quando nós temos a oportunidade de ser aluno da escola bíblica dominical, de estudar a palavra de Deus. É a base de um avivamento, é o ponto de partida para o avivamento. É o caminho para o avivamento, oração e palavra. Meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus.
É poder você conhecer mais o Senhor, quando busca ao Senhor na oração e pela palavra de Deus. Todos os dias, em todo o tempo, pelas madrugadas, fazendo o seu jejum, sua oração, a sua busca. Mas isso provém de uma necessidade, isso provém através de um desejo, porque o avivamento, ele é sustentado pela palavra. É nós falando com Deus, e Deus revelando na sua palavra, e é a obediência e a dependência dele, e coisas extraordinárias acontecem. Amados, anote isso. Não há conversão sem a igreja estar orando. Não há transformação de vida sem comprometimento com a palavra de Deus. Não há manifestações extraordinárias. Deus, ele se manifesta de diversas formas, mas muitas vezes nós limitamos, e o avivamento é reconhecer que Deus está agindo, e avivamento é reconhecer que eu preciso ser sustentado pela palavra do Senhor em obediência, para nós podermos ver coisas extraordinárias, do poder de Deus, vidas sendo libertas, vidas sendo transformadas. O avivamento, ele começa a partir do coração de um homem, de uma mulher temente ao Senhor, sedento da palavra do Senhor. Ele tem uma intimidade, ele busca a ação do Espírito Santo de Deus, e ele então ele sai para evangelizar, ele vai ganhando vidas. Avivamento é quando os templos ficam pequenos, de pessoas que vêm ao templo demonstrando publicamente que foi transformado pelo Evangelho de Jesus. Avivamento é quando um batistério ele é usado mensalmente, dando testemunho de vidas que foram transformadas, estão morrendo para o mundo e ressuscitando como uma nova criatura. Avivamento é quando um homem de Deus passa, as pessoas reconhecem, eles que passa ali um homem, uma mulher de Deus. Avivamento é quando as pessoas reconhecem que o seu comportamento, que as suas atitudes revelam que você tem andado com Deus. Avivamento é quando você também suporta as aflições, as acusações, quando você é confrontado pelo pecado e você então rebate com o Espírito Santo de Deus através da sua experiência transformadora com o Senhor. E há algo muito interessante no verso 31, que é o terceiro ponto que eu quero deixar para os amados irmãos. O avivamento, ele produz coragem e poder. No verso 31, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Depois da oração, diz a Bíblia no versículo 31, que o lugar tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles anunciaram a palavra do Senhor com ousadia. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus. Nós precisamos voltar a ser a igreja que ama missões. Precisamos voltar a ser uma igreja que ama vidas e que fala do Evangelho de Jesus, que transforma a sua vida através da intimidade com o Senhor. Precisamos evangelizar mais, precisamos falar mais do amor de Deus, precisamos desfrutar mais da graça de Deus, e só através do Espírito Santo de Deus, através do avivamento, é que Ele produz na igreja coragem e poder. O verdadeiro avivamento não exalta homens, exalta Cristo, produz santidade, gera paixão pelas almas, devolve ousadia à igreja, sinais de uma igreja avivada, fome da palavra, desejo de oração, arrependimento sincero, unidade, evangelização. E aí fica para nós alguns questionamentos. Nós estamos avivados? Precisamos de avivamento? Precisamos realizar essa semana, é um ponto de partida. Louvado seja Deus, porque há frutos
daquela primeira semana de avivamento, e Deus tem nos dado a oportunidade de mais uma segunda semana de avivamento pela oração e palavra. É um momento de Deus para com sua igreja. Um momento onde nós podemos desfrutar da manifestação e produzir em nós coragem e poder para falar do Evangelho de Jesus. Pregar, falar de Jesus em todo tempo, em todo lugar. É falar do Evangelho da graça de Deus. A igreja de Atos, ela não pediu conforto, ela pediu ousadia. Anote isso, meus queridos, o céu responde quando a igreja ora, quando a igreja busca a palavra, quando ela se rende ao Espírito Santo. Deus quer reacender o altar da oração, Deus quer restaurar a paixão pela palavra, Deus ainda envia avivamento sobre as igrejas sedentas. E o avivamento já está aí, Deus já tem um avivamento para a igreja. Mas quem é que deseja? Quem é que busca? Temos muitas invenções, muito copismo, muitas fontes, mas só há um lugar de onde é derramado o avivamento, do trono da graça de Deus. E não vem de tabela, vem direto para o seu povo. Vem direto daquele coração sedento da palavra de Deus e do desejo de ter uma vida de oração, de buscar um cheio do Espírito Santo. E a nossa oração, meus amados, possa ser: Senhor, reacende em nós o fogo da oração e da palavra. Jeremias 33:3, o que diz? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Onde está esse texto? Na Bíblia, palavra de Deus. 2 Crônicas 7,14, o que diz lá? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na Bíblia, é palavra do Senhor. Salmo 119, 105, o que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Efésios 6,18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que coisa maravilhosa, quantas coisas, quantas promessas de Deus para a sua igreja. Olha que coisas extraordinárias. Olha que momento especial o Senhor requer com a gente. Às vezes nós lemos a Bíblia e nós pensamos no mundo. É para a sua igreja. Essa promessa é para o seu povo. E através dessas promessas, da obediência, é que nós vamos receber ousadia, coragem e poder para falar de Jesus. É através da experiência, da busca, da necessidade, é que nós vamos aprender a desfrutar o que é um avivamento. Desde que me converti, sempre ouvi falar de avivamento. Gosto muito de ler histórias de grandes avivalistas,
momentos de manifestação do Espírito Santo de Deus na vida daquele ou daquela que tem sede de Deus, que não mede esforços para buscar e ser instrumento nas mãos de Deus por um avivamento bíblico e espiritual. É um poder, meus amados, que nós não encontramos, nunca iremos encontrar em política, em esporte, em homens, de nomes, mas da intimidade com Jesus, da intimidade com Deus, na sua palavra, oração e palavra. Só isso. Está à disposição. Você deseja um avivamento bíblico e espiritual? Oração e palavra. E obediência àquilo que o Senhor pede de nós.